Bom, você ter mais canais e menos clareza não significa necessariamente você ter uma melhor comunicação. Muito pelo contrário. Se você tem muitos canais e uma mensagem ruim, você acaba amplificando, você acaba dissipando uma mensagem que vai ser mal entendida. Então, na minha visão, quando a gente fala em clareza, quando a gente fala em comunicação, as duas coisas andam juntas. Por um princípio simples. Clareza não é você ter boas ideias. Clareza é você tomar melhores decisões. E você só toma melhores decisões quando você decide tomar melhores decisões. Então, ao meu ver, o que deveria acontecer agora, nesse ano 2026, para a gente chegar até dezembro de uma maneira comunicacional madura, inteligente, num ano extremamente desafiador, é você tomar a decisão primeiro de comunicar bem, para depois poder consolidar essa decisão e, por fim, você direcionar para os canais que você entende que vão ser proprietários na tua visão, para que você possa comunicar e essa comunicação chegar direito. Então não é comunicar mais, é comunicar melhor. A comunicação sempre foi institucional e sempre fez parte de liderança e conselho quando a gente falava num espectro de grandes empresas ou empresas super consolidadas. Comunicação sempre foi tratada com muita seriedade. Tá aí a ABERJ há mais de 50 anos, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, para contar isso. Agora tem um detalhe, quando a gente fala nessa explosão das redes sociais, os anos 2010 em especial, elas vêm vindo no final dos anos 90, Orkut, começo do Facebook ali, meados dos anos 2000, mas a consolidação anos 2010. E aí a gente entende que elas também podem ser canais de venda e canais de reputação. Quando isso acontece, empresas de todos os tamanhos descobrem que podem ter voz também, e com isso podem ser tanto atacadas como podem ser reverenciadas. Elas acabam aparecendo no retrovisor das grandes empresas. E as grandes empresas, que até então eram inatingíveis, começam a ser mais vulneráveis, porque elas acabam podendo ser cooptadas, atacadas, elogiadas em público, elas começam a interagir, e aí você tem empresas que fazem isso muito bem, o caso da Netflix, por exemplo, nas redes sociais, que é quase uma personagem, e aí acho que o grande trunfo dessa história toda é ver que cada um de nós tem voz e vez. Por isso que quando você fala numa crise hoje, muito raramente é uma crise que fica circunscrita a portas fechadas. Ela acaba se espalhando, ela acaba transbordando para o digital e aí é um espalhamento muito rápido. Associado a isso, você tem um outro fenômeno que é muito geracional, que é o fenômeno do cancelamento e também do expose. E você tem as novas gerações que cobram muito a postura das empresas, seja política, social, seja uma postura também geracional, uma política racial, de pessoas com deficiência e de gêneros múltiplos, especialmente na questão da mulher. Então eu vejo que não é só a mensagem que você transmite que pode fazer um barulho. Você tem que estar muito atento a tudo que essa mensagem passa. Não é aquilo que você diz, mas é quem diz, como diz e, sobretudo, o que representa em termos de símbolo. A autoridade digital é tão importante em 2026 quanto confiabilidade, credibilidade e presença. Quando a gente fala em autoridade, não é ser autoritário, é você ter autoralidade, o teu DNA e, claro, poder entender de um determinado assunto mais do que a média. Isso é ser uma autoridade naquilo que você faz. Agora, a nossa autoridade, ela está muito ainda na mão dos outros. Então, por exemplo, se eu estou aqui dizendo que eu sou lindo e maravilhoso, e vocês todos do outro lado e todas estão dizendo que eu não sou, vocês são maioria. Eu posso até falar de mim, mas a minha autoridade, a minha reputação está muito nas mãos dos outros. Dito isso, eu ainda vejo muita gente errar, especialmente nos últimos anos, quando a gente fala de projetar essa autoridade. Vou falar do LinkedIn, onde eu tenho um lugar de fala grande. Nesse ano eu completo 10 anos como LinkedIn Top Voices. Eu sou instrutor do LinkedIn Learning, com quase 200 mil alunos. O que eu entendo do LinkedIn? Que é uma rede que hoje tem 1,2 bilhão de usuários em nível global e quase 100 milhões de brasileiros. Que a gente aparece e transparece antes mesmo de abrir a boca. Os escândalos, as crises, as exposições de muitos executivos e executivas aparecem antes no LinkedIn
de que eles tenham se pronunciado. Então o trabalho não é só ter uma autoridade digital e pensar num flanco ou numa rede social. Na minha visão, você precisa ter autoridade, reputação, credibilidade, lustradas e trabalhadas dentro e fora do ambiente digital. Se você não tiver naquele ambiente digital, alguém vai te colocar. O erro maior, então, é talvez criar uma persona que você não é, projetar valores que você não tem. Sabe aquela pessoa que se diz muito legal, mas em casa grita com a esposa, com os filhos, ou que se diz uma excelente cidadã e passa no acostamento quase matando uma família de ribeirinhos? A gente vive muito essa dicotomia. O Ale, que está me entrevistando aqui, certamente conhece muitos jornalistas, assim como eu conheço, que são pessoas incríveis no ar e fora do ar são outras pessoas. Acontece muito, tanto que dizem assim, não se aproxime dos seus ídolos. E é isso, a gente se aproxima muito das pessoas que a gente vê na rede social, defende essas pessoas, mimetiza, modela, modula, coloca no céu empresárias e empresários que, na verdade, não tem nada além de uma empresa que dá certo. E a gente deixa de lado as pessoas que a gente conhece e conhece os valores. Então o segredo aqui é, primeiro, você acertar na maneira como você projeta. Você tem que ser um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo para poder ser esse bom empresário. E quando as pessoas te descobrirem nas redes, elas vão saber quem você é. E o grande erro, talvez o maior de todos, é você projetar ou deixar que a tua equipe projete uma pessoa que você não é. Ou com o teu tom de voz, ou com as roupas que você não usa, ou fazendo uma dancinha, se durante uma festa você não sai do lugar. Com a entrada da IA muda muita coisa, especialmente quando a gente fala em termos de comunicação, em termos de marketing e até produtividade das empresas. É inegável que a inteligência artificial, e não sei se dá para chamar de inteligência, porque penso, logo existo, e a inteligência artificial nada mais é do que uma rede de arrasto sobre tudo que os outros pensaram. Então, quem está fazendo esse bolo? Quem criou os ingredientes e ela só juntou? Ou é ela que tem o mérito, muitas vezes, de pegar vários textos e fazer um texto, vamos lá, uma incorporação? Ainda não dá para saber. Agora, ao lado da inteligência artificial, você tem outras inteligências que vão sendo deixadas de lado. E aqui eu gostaria de fazer um disclaimer importante. Quando a gente fala de inteligência artificial para a criação de conteúdo, e de fato ela mudou o mundo, eu estou falando especificamente do ChatGPT, que não tem 4 anos de vida, agora em 2026, no dia 30 de novembro ele faz 4 anos de vida, ele é de 2022, ou seja, nada. O ChatGPT, ele traz, na minha visão, e a inteligência artificial como um todo, uma falsa sensação de inteligência. Pessoas que até ontem não sabiam escrever uma linha, viraram Machado de Assis. Todo mundo escreve bem, todo mundo faz reporte, todo mundo tem comentários incríveis na rede social. Isso cria uma falsa sensação de inteligência. O que é inegável é você aprender a usar a inteligência artificial. Então a pergunta que se fazia muito é, eu vou perder um emprego para a inteligência artificial? E todo mundo falava, não, você vai perder o emprego para quem sabe utilizar mais a inteligência artificial que você. Isso é um mito, porque em 2025 aquilo que a gente viu não foi que você perdeu emprego para IA. A falsa sensação de 2025, na minha visão, é todo mundo achou que usava IA. E na verdade não é bem assim. Você utilizar o ChatGPT para acelerar alguns processos é você utilizar uma ferramenta para acelerar alguns processos. Não quer dizer que você está driveado pela IA. Então eu vejo que, primeiro, falta maturidade para entender o que de fato a gente está usando e para quê. Segundo, a gente ainda é imaturo no sentido de olhar e acreditar que a gente está muito bem e não está. E terceiro, muita gente está deixando de lado as questões essencialmente humanas, as competências essencialmente humanas. E aqui vão algumas delas que a IA ainda não pode reproduzir. O primeiro delas é pensamento crítico. Se eu pergunto para a IA alguma coisa crítica, ela vai me responder 2, 3 coisas e eu preciso ter um juízo para pegar aquilo e não recortar e colar, até para poder confrontar. Se eu confronto a inteligência artificial com meu pensamento crítico, ou seja, eu não engulo tudo que vem, ela vai me dizer, pô, talvez você tenha razão. Então falta isso, ela não tem essa malícia que nós, seres humanos, ainda temos. E quando eu falo seres humanos, o Ale que está me entrevistando, a Ana, a Natália que me maquiou, o Marco Marcelino, o Mike que está fotografando, enfim, todo mundo que está aqui nesse set vem de um lugar.
tem um pensamento, um juízo formado de muitos anos, viveu coisas que eu não vivi. Então, essa inteligência que falta a gente ainda. A gente está criando um negócio muito pasteurizado, sabe assim? Parece que a gente vira um grande cardume e está deixando de lado essa autenticidade. Então, primeiro, o pensamento crítico. Segunda coisa, a gente entender o que é bom para a gente. Eu posso pegar uma parte da IA e tropicalizar para o que é bom para mim. Tem aqui na revista Empresário Digital um excelente exemplo recente de uma empresa e de uma pessoa que usa isso, que é o Diego Barreto. Eu tenho acompanhado a carreira do Diego Barreto nos últimos anos, especialmente esse drive que ele fez no iFood e inteligência artificial. E ele sempre deixou muito claro, a gente não usa sistemas prontos, a gente cria as nossas inteligências aqui, porque são inteligências que vão servir ao nosso propósito e ao nosso público, que são os restaurantes e ao público final. Ou seja, ele está customizando a IA para usar melhor. E é isso que falta às pessoas. O ChatGPT não vai resolver tua vida. O que vai resolver tua vida é o que eu pego disso para eu aplicar no meu dia a dia e aí sim, cortar custo, ser mais rápido e customizar do jeito que eu quero. A IA não resolve todos os problemas. Eu costumo dizer que existem muitas IAs. Você tem as canetas, né, de emagrecimento, são inteligência aplicada. Você tem a inteligência afetiva. Você tem a inteligência da Amazônia, que é a inteligência ancestral. E eu acho que se a gente começa a olhar para todas as inteligências e cria o nosso próprio juízo, aí sim a gente sai vencedor. A comunicação interna continua sendo subestimada porque a gente tem ainda lideranças que não pararam para pensar no impacto disso no médio e no longo prazo. Eu explico. Quando a gente fala de negligenciar a comunicação interna, você está deixando a tua cozinha suja e está servindo um prato bonito. Em algum momento, isso vai transparecer. Vai transparecer num prato que chega errado, vai transparecer num bicho que vai vir nesse prato, vai transparecer quando vier a vigilância sanitária, vai entrar na sua cozinha e vai revelar isso para o mundo, ou vai transparecer com colaboradores ali, o chefe, a pessoa que corta, a pessoa que limpa as verduras, que vai sair um dia e vai dizer, ó, a cozinha não é bem assim, ou seja, vai te expor. Em todos esses cenários, é péssimo, além do cenário principal, que é ninguém gosta de trabalhar numa cozinha ruim ou suja, e sendo que o restaurante está vendendo bem ou está servindo pratos maravilhosos, porque não condiz. A comunicação interna é o coração invisível das empresas. Uma boa comunicação interna retém colaboradores. Uma boa comunicação interna tem menos ruído, menos esforço e menos dor na hora de fazer algo bom para alguém, seja o cliente, um stakeholder ou a sociedade. Então, cuidar dessa comunicação interna é o primeiro passo para você ter colaboradores trabalhando melhor, produzindo melhor, não vou dizer mais, mas de forma mais saudável. E, acima de tudo, para você manter congruência, para você manter coerência entre aquilo que você prega e aquilo que você posta. O grande desafio das empresas hoje, para mim, é o diálogo multigeracional ou intergeracional. Vou explicar por quê. Todas as causas, todos os recortes importam. Recorte racial no Brasil, um país absolutamente racista, estrutural. Você tem uma misoginia enorme, então mulheres que não chegam a cargos de liderança, especialmente mulheres negras. Você tem uma invisibilização das pessoas com deficiência. Só aí você já pega uma parte gigantesca. E aí a gente chega no etarismo, que é um preconceito contra pessoas de idades diferentes. Não só mais velhos, mas mais novos também. Você vai ter gente mais velha dizendo, que esse aí tem de idade, eu tenho de experiência. Mas o que ele tem de idade pode ser que ele faça muitos milhões e você vai dormir abraçado com o teu travesseiro e essa criança, entre aspas, vai fazer milhões de dólares. E você tem as pessoas mais novas que olham para os mais velhos e acham que nunca vão chegar lá. E vão chegar, e tomara que cheguem, né? Que é um sinal que elas viveram. Qual que é o ponto aqui? É preciso haver um diálogo, porque esse diálogo, além de diminuir as tensões, é um diálogo que vai trazer produtividade. Ou você não fala com os teus filhos em casa, ou você não fala com o teu pai em casa, ou você não gosta da tua avó. É ridículo imaginar que dentro de uma empresa, só porque existe uma variação de idade, as pessoas não trabalhem juntas. Pelo contrário, você fazer com que essas pessoas conversem é que é o poder.
Agora, a diferença não está na idade, a diferença está nos símbolos, a diferença está no que essas idades representam. E aí que começa. Porque eu posso ter a mesma idade, eu tenho 52, do que um cara de 52 que pensa completamente diferente. Você vai ter jovens de alma velha, com 20 e poucos anos, e você vai ter jovens que são hiper jovens. Só que eles têm a mesma idade, às vezes moram na mesma casa muitas vezes. Olha que coisa louca. Eu fiz todas as minhas tatuagens, eu tenho 40, depois dos 40 anos de idade. E você vai ter gente jovem que abomina a tatuagem. Então não é sobre idade, é sobre criação, sobre cultura, sobre pertencimento. Qual é o trabalho aqui então? E eu identifiquei 7 gerações trabalhando juntas. 7. E eu vou comprovar agora aqui no Empresário Digital. Você tem o trabalho então, antes de falar delas, é fazer com que elas conversem, equalizar. Elas vão pensar igual? Não. Mas elas vão minimamente se respeitar, minimamente se escutar. Escuta ativa, respeitosa. Escutar não quer dizer concordar. Você pode escutar o outro e não concordar, mas minimamente você está dizendo, olha, eu respeito a tua opinião, eu não concordo, mas você tem direito de ter tua opinião. O que acontece no Brasil de hoje é a outra ou o outro tem opinião, a gente tem que eliminar essa pessoa da face da terra. E é esse o erro. Quais são as gerações que eu identifiquei então? Você tem a primeira geração que é a silenciosa, Silent Generation, nascidos entre 1928 e 45. Ah, mas imagina, essas pessoas têm 80 anos. Gente, Mick Jagger, Ney Matogrosso, Alcione, Fernanda Montenegro, Ari Fontoura, só para contar alguns, que estão super fazendo dinheiro e estão nos palcos do mundo todo. Depois tem baby boomers, pessoas que têm na faixa de uns 70 anos de idade. Luiza Helena Trajano, entre outras pessoas que têm já uma certa idade, talvez a Luiza não seja, mas que tem uma certa idade acima da minha. Eu tenho 52. Depois vem a minha, que é a geração X. Então, baby boomer explode, um boom de nascimentos depois da Segunda Guerra Mundial, nascidos entre 46, 67, 68. Depois eu, nascidos no final dos anos 60 até 79. E aí tem um encurtamento das gerações. Entre 80 e 90, geração Y, que muita gente chama de millennial, mas não é millennial. Por quê? Porque o Y, ele vem com a informática, um chip. O millennial, que é a Anitta, nasce entre 90 e 2000. E ele tem esse nome porque ele nasce na virada do milênio. Óbvio. Então você tem silenciosos, baby boomer, X, Y, millennial. Aí você tem geração Z, nascida entre 2000 e 2010. Os primeiros Zs estão fazendo 26 anos. Já são donos de empresa, não é startupeiro só. Você tem grandes diretores, tem vencedores do Oscar. E aí você tem uma 7ª geração, que é a geração Alpha, nascida em 2010. Você vai dizer, puta, mas em 2026 estão trabalhando muito. Eles têm 16 anos de idade. São jovens aprendizes, são youtubers, são esportistas e no Brasil são jovens pastores e mini coaches em Alphaville. Nesses tempos tão polarizados, silenciar pode ser visto de 2 maneiras. Quando você silencia de forma estratégica, você está dizendo para o mundo, eu não preciso comentar tudo, eu não preciso falar sobre tudo, eu não preciso ter opinião pública sobre tudo. E tá certo. Ninguém quer alguém que abre a geladeira e já dá uma entrevista. Parece durante a pandemia, né? Que você abria a gaveta, tinha uma live. Você abria a geladeira, tinha alguém fazendo uma live. Você abria a janela, estava todo mundo fazendo live. A curva da Covid abaixava, da live continuava. Não é sobre isso mais. O silêncio pode ser muito bem recebido e estratégico, porque demonstra, primeiro, que você não tem opinião sobre tudo. E não precisa ter mesmo. Depois, que a tua opinião, mesmo que você tenha, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Te dou um exemplo, a gente está em ano político agora. Por que eu devo falar em quem eu vou votar? Assim, o que vai mudar a vida de alguém que eu fale em quem eu vou votar ou não? Agora, você tem uma cobrança de artistas, de jornalistas, de esportistas. Então tem essa cobrança e quanto mais você for uma pessoa que opina sobre tudo, mais você vai ser cobrado. É normal, faz parte do jogo. E aí você tem uma segunda vertente do silêncio, que é quando você decide quebrar o silêncio e de forma estratégica você decide falar. E quando você decide falar, você está tomando uma posição, você tem maneiras de falar. Você pode ir lá e dar uma opinião para quebrar tudo,
para ser visto como uma pessoa que, não, eu falo mesmo, eu sou autêntico, que é uma outra idiotice, né? Ah, eu sou autêntico, não quer dizer nada. Autenticidade não é sobre falar o que você quer na hora que você quer, isso é ser burro. Falar sobre o que você quer na hora que você quer pode ser muitas vezes interpretado como um ato de impulsividade e pode te quebrar no meio, então não é sobre isso. Mas talvez trazer a tua opinião de forma embasada, trazer a tua opinião para demonstrar que você pensou sobre aquilo, trazer a tua opinião para analisar um fato. Eu tenho trocado muito opinião por análise. Eu tenho trocado muito. E por quê? Porque quando você faz uma análise técnica sobre algo, claro que vai ter um lado e o outro que vão te atacar. Mas eles vão entender que você procurou fazer uma leitura que tenha os dois campos contemplados. É mais difícil, precisa pensar, mas você é vista ou visto como alguém mais estratégico. Se a opinião é pela opinião, olha, eu penso isso ou aquilo, todo mundo tem opinião. E aí a pessoa fala assim, quando eu escrevo, mas eu penso que isso, para mim, eu falo, que bom. Essa é a beleza da democracia. Cada um pensa o que quiser e verbaliza o que quiser. Agora, eu vou ser atacado porque eu dei uma opinião, é até ridículo. Você não cospe no teu vizinho, quer dizer, tem gente que cospe. Você não cospe no teu vizinho porque ele vota em A ou B quando você cruza com ele no elevador. No máximo você argumenta. Você não sai batendo nas pessoas no meio da rua porque elas preferiram A ou B. Você não ataca uma travesti no meio da rua, você não xinga uma pessoa branca ou preta no meio da rua, mas na rede social as pessoas fazem isso. Elas se sentem no direito de fazer isso, sem pensar em algo que a gente falou agora há pouco. Tudo é reputação. Todo mundo lê os comentários. E hoje você tem o comentário invisível, que é o print. Então quando você fala em silêncio, na minha visão, tanto o silêncio quanto a verbalização ou a quebra do silêncio precisam ser muito estratégicos. Por quê? Porque você está sendo visto, lembrado e posicionado com base no que você vai dizer. Quando você não diz nada, você também corre um risco, porque quem não se posiciona é posicionado. Mas quando você fala, você tem o dobro de responsabilidade, porque alguém vai printar esse comentário, vai jogar no WhatsApp e vai dizer, tá vendo? Eu sabia que o Ale era assim. Eu tinha certeza que ele ia responder daquele jeito. Então o cuidado ele é redobrado sempre. Hoje, falar ou não falar pode ter muitas vezes o mesmo peso e as coisas se confundem. O papel da comunicação nesses tempos de presente e futuro do trabalho hiperconectado, seja remoto, presencial, quando a gente fala de novas skills, quando a gente fala de explosão de gerações trabalhando juntas, é sobretudo uma visão de âncora. A comunicação ela aterra tudo. E por quê? Porque a comunicação é a única maneira que a gente tem de se conectar. É a única maneira de projetar o teu trabalho para o mundo. É a única maneira de você ser visto ou vista e lembrado, lembrada por aí, se você quiser conquistar mais oportunidades. Então, pensando do ponto de vista de uma pessoa física, que não tem uma empresa ou que seja um empresário solo, que é o meu caso, eu preciso me comunicar porque eu preciso projetar os meus valores, meus pensamentos, minhas ideias, minha visão de mundo para eu ser visto, para eu ser lembrado, para eu ser reconhecido como alguém que fala algo que preste. E com isso ter mais oportunidades. Quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é convocado. Então, no meu caso, é um trabalho de projeção de ideias, de projeção de valores e, claro, de conquista de oportunidade. Se eu não falasse, se eu não projetasse as minhas ideias, eu não tivesse uma certa coerência, eu não estaria aqui. Tem gente com infinitos mais seguidores, tem gente muito mais bonita, o que não é difícil, tem gente mais simpática, que poderia estar aqui nesse sofá dando essa mesma entrevista, mas não está. E por quê? Então, a comunicação ela te traz isso, ela projeta a tua autenticidade. Quando a gente fala em termos empresariais, ou seja, uma pessoa que é um empresário digital ou um empresário híbrido, mas que precisa, aliás não existe mais hoje um empresário só digital nem só presencial, ele é figital, físico e digital. Essa liderança, ela precisa ter muita ciência de que o escritório virou Wi-Fi também, de que as pessoas precisam ser engajadas à distância, de que a gente não está vendo nada além de um quadrinho fechado e não sabe o que está acontecendo atrás. Então a sensibilidade nesses tempos, através da comunicação, para poder engajar, para criar o pertencimento, para poder criar cultura à distância,
para a gente poder, quando você quer internacionalizar, não tem como você ter as pessoas do seu lado o tempo todo, você vai ter que contratar gente que está fora do Brasil, fora do teu estado. Como é que você vai engajar essas pessoas? Comunicando melhor. Então, uma liderança comunicacional inteligente é uma liderança que entendeu que nem tudo é presencial, nem tudo é distância, mas sobretudo que a maneira como você comunica, os pontos de contato, a tua sensibilidade empática, o teu pertencimento na hora de enxergar o outro e não só ver, na hora de escutar e não só ouvir, é o que fazem a diferença. A comunicação ela vem justamente para isso. Ela precisou ser atualizada também. A gente precisou atualizar a nossa comunicação. Se você vir os anos 2020 no começo, quando a gente falava das lives, ou quando a gente falava do Zoom, quando a gente falava das reuniões à distância, que eram coisas impensadas 10, 15 anos atrás, e hoje são absolutamente normais, a gente também precisou atualizar a forma como a gente comunica. Então eu vejo que existe um campo grande, em termos de comunicação, para ainda crescer, e deixo aqui uma semente para toda empresária e empresário que está nos assistindo. Muito em breve, estou falando de coisa de 2, 3 anos, a gente vai ter que comunicar com máquinas. E mais, a gente vai ter que liderar máquinas. Então a liderança vai mudar. A forma como a juventude começa nos seus empregos também vai mudar. Aquela porta de entrada. Talvez essa sim seja substituída por uma máquina. Então a juventude vai ter que se retrabalhar para não aprender Word, Excel, entre outras coisas. É olhar por cima do muro. O que vai mudar? Com certeza, essa conversa que a gente está tendo aqui, Ale, daqui a alguns anos, ela vai mudar. Eu vou ter que conversar com máquinas e pessoas. Eu vou ter que juntar máquina com máquina. Eu vou ter que liderar essas duas máquinas. Eu vou ter que comunicar com essas duas máquinas. Sem perceber, a gente já faz isso todos os dias quando a gente fala com o ChatGPT. A gente mudou a nossa maneira de pedir. A gente já está em casa projetando as coisas que a gente quer na Alexa. A gente já está projetando isso quando a gente pega um celular que nem esse e faz uma transcrição de áudio. Eu uso o tempo inteiro transcrição de áudio. Você vai me ver digitando muito pouco, eu estou o tempo inteiro falando, olha, vírgula, vamos nos encontrar, 2 pontos, kkk, entendeu? Aliás, outro dia entrei num táxi e fiquei o tempo inteiro, daqui até Guarulhos, em São Paulo, falando desse jeito. Olha, vírgula, eu te ligo a hora que eu chegar, ponto, me avise. E o cara chegou, o taxista chegou no final e falou assim, nossa, como você fala bonito, né? Você fala até os pontos, as vírgulas. É que, na verdade, eu dito o tempo todo. Então, a gente já mudou a maneira de comunicar. É impensável você acreditar que a comunicação não muda. Ela muda e vai mudar cada vez mais. Por isso que eu vejo a comunicação como uma estratégia transversal das empresas. Ela não é falar bonito, ela não é ser divertido, ela não é ser comunicativo. Comunicação é estratégia, é decisão, é consolidação e é direção. Se você não faz isso, você está fora do game. O maior risco da comunicação em 2026 vai ser a não leitura do contexto. Mesmo que você tenha um bom conceito, ele precisa de contexto. Quando eu falo de contexto, é você entender que a gente está avesso a qualquer tema hipersensível. A gente tem um ano de Copa, a gente tem um ano de carnaval, como todo ano, mas tem um ano de eleição. E isso muda tudo. A forma como você projeta as suas ideias, a forma como você escolhe os teus influenciadores, a forma como o teu time se projeta nas redes. Um comentário feito por uma colaboradora, um colaborador, pode colocar muita coisa a perder. Uma discussão, uma afirmação política, um bate-boca, como já aconteceu de muitos anos para cá, vem acontecendo, pode colocar em risco a reputação de uma empresa de anos que ela está construindo ali todos os dias, ilustrando. Um empresário, o nosso empresário digital, que não sabe o que dizer, nem como dizer, e vai lá e faz uma piada, entre aspas, piada, misógina, preconceituosa, racista. Se esse mesmo empresário faz um comentário político e esse comentário é printado, isso pode trazer uma dor de cabeça de anos a fio, como grandes empresários têm dores de cabeça e são lembrados até hoje por posturas que tiveram na pandemia, 6 anos atrás. 6 anos atrás. Então, meu conselho é, pense estrategicamente. Chame conselheiras e conselheiros
que tenha uma visão estratégica de comunicação, de marketing, de reputação, para que essas pessoas te digam o tempo todo, te aconselhem o tempo todo, vai por aqui, não vai por aqui. É absolutamente normal. Tinha até um adesivo da OAB, consulte sempre um advogado. Eu te diria, consulte sempre um advogado, mas também consulte sempre um estrategista de comunicação. Consulte sempre um advisor ou de marketing ou de reputação, de credibilidade, pessoas que têm isso no sangue e pensam isso de maneira estratégica. O primeiro conselho, então, é leitura de contexto. Segundo conselho, escuta ativa. Quando eu falo em escutar, eu não estou dizendo ouvir. Quando eu falo em escutar, não estou dizendo concordar. Estou dizendo, entenda que há outras perspectivas, outras visões de mundo que podem vir do estagiário, do chão de fábrica, até os teus diretores e VPs. Você pode saber muito mais da cultura de uma empresa falando com a pessoa que serve o café nessa empresa do que muitas vezes um vice-presidente ou uma vice-presidente. Então, abra bem os ouvidos, ligue as antenas e escute todo mundo. As pessoas que mais me influenciam na vida hoje são os meus filhos. A Cora, que agora vai fazer 11 anos ou 12, e o Josh, que vai fazer 10. Ou seja, 12 e 10 anos. Geração alfa total. Como que eles me influenciam? Me dizendo o que está acontecendo. Me demonstrando que a criançada hoje compra muito mais na Sephora do que compra na ReHap, pelo menos os da idade deles. Me mostrando o que é brain rot, me mostrando quem são os influenciadores do momento, o que eles vendem. É sobre isso que eu, como comunicador, quero respirar. Lógico que comunicar é super importante, lógico que eu ter os desígnios da comunicação ou acompanhar os grandes professores é fundamental, mas eu preciso respirar esse ar, porque senão eu não me atualizo. E tem um ditado antigo, mas muito valioso, que é update or die. Ou você se atualiza ou você morre.